Olá, muito boa tarde. Começa esta segunda-feira o curso de Missiologia, um encontro que junta em cada verão missionários de muitas latitudes e nos meses de férias pensam em conjunto a missão. A irmã Célia Cabecinhas, missionária, integra a comissão organizadora e é hoje convidada do programa Eclésia. Irmã Célia Cabecinhas, boa tarde. Obrigado por estar connosco. Antes de falarmos desta iniciativa que marca cada verão, no contexto missionário, vamos começar pela missão que a congregação lhe pediu. As Concessionistas ao Serviço dos Pobres foi eleita Superiora-Geral, não é, da congregação. Que desafio é este que a congregação lhe pede? Eu acho que o primeiro desafio é a conversão, a minha conversão, porque não me via nesta missão tão difícil. É uma missão do governo, não é? Sim, de olhar pela congregação, onde está, nas comunidades cá, mas também nas que estão fora e zelar pela fidelidade das irmãs e no serviço aos pobres. Sinto-me... Não, enfim, acaba por ser muitas vezes uma resposta que ouvimos, é de não estar a contar, enfim, com o desafio, apesar de que acredito que qualquer uma das irmãs que participavam no capítulo onde aconteceu essa eleição poderiam ser eleitas, ou outras que não estivessem aí, porque esta decisão acontece após um ano de trabalho da irmã aqui em Portugal, na congregação. Alguns anos de trabalho, não é? E contava agora regressar a pedidos de missão? Sim, todas nós, a cada ano, estamos disponíveis de ir para onde é necessário, para onde nos ajudam a ver que é necessário, não é? E vejo-me muito na missão Ad Gentes. Sei sempre que pode ser outra missão que me peçam e neste ano não era diferente, estava também aberta à missão que fosse necessária, mas não contava na verdade que fosse esta, mas quero acolher, ainda estou a tentar acolher e com alegria. E já veremos que desafios enfrenta, enfim, o que é que lhe chamam de facto a servir e de que forma. Partilhe connosco em que destino já esteve como missionária, de que forma é que viveu essa experiência de missão Ad Gentes? Sim, ainda enquanto júnior, na formação inicial, fui convidada a ir para Moçambique e isso foi assim, um desafio muito grande, foi um encontro com a Palavra de Deus, sobretudo isso, porque eu ia para partilhar a fé e depois tive o impacto da fé de um povo que ora de Bíblia na mão. Isso foi impressionante e foi forte. Em que zona de Moçambique é que esteve? Na segunda província do Sul, Xai-Xai. Estive em Manjacaze. Num contexto de missão que tem as valências que definem muitas vezes a missão, seja não só as da paróquia, litúrgicas, mas também de educação, saúde? Sim, ainda estávamos no início, estávamos com crianças que tinham ficado excluídas do acesso à escola, por razões várias, e nós formávamos turmas e acompanhávamos essas crianças. E também, de uma forma muito informal, no apoio aos idosos, temos, aonde quer que estejamos, em todas as comunidades, temos sempre um olhar muito especial para essas pessoas numa idade de fragilidade e sim, fazíamos muito o ir ao encontro e tentar responder às necessidades dessas pessoas e à necessidade também de presença. Num ambiente rural, essencialmente? Sim, era. Entretanto, hoje já tem várias valências, tem respostas a nível de... estruturas sociais, né, de educação e saúde. Naquela altura as salas eram sombras de árvore e os quadros eram madeiras pintadas de preto que nós preparámos. Hoje temos um jardim infantil, temos a mesa de São Nicolau, que é uma refeição para as crianças que vão para a escola ou aquelas que saem da escola, dado que as distâncias que fazem são bastante grandes e as carências também são enormes. E ainda foram quantos anos nessa missão? Nessa altura foi pouco tempo, preparava-me para os votos perpétuos, tive só 2 anos e não voltei a Moçambique, pois agora tenciono voltar. Sim, agora noutras funções, né, com outras responsabilidades. Depois disso,
esteve ainda em Timor-Leste, creio. Sim. Foram 4 anos de missão, vivi na montanha, foi mesmo um privilégio, longe do acesso a redes sociais, a internet e mesmo a televisão, e foram 4 anos de partilha com o povo, a todos os níveis. Nós não tínhamos instituição quando fomos para lá e por isso vivíamos o cotidiano do povo, em Mor, lá o tem, e cultivávamos, pedimos um terreno e juntamente com as pessoas de lá também tínhamos as nossas horas de rega e começámos assim o contacto com as pessoas, como também meio de evangelização, de testemunho e de aprendermos a estar. O missionário tem que aprender uma forma de ser e de estar num contexto concreto e isso eles é que nos ensinam. E foi muito importante esse contacto assim. Depois formámos jardins infantis ambulantes, já que não tínhamos edifícios, e íamos às aldeias e usávamos os edifícios da aldeia, que são pavilhões sem parede, mas com telhado e pavimento, e formávamos ali turmas com crianças e os pais também aproveitavam, ensinávamos, comunicávamos valores pela via lúdica, mas também ensinávamos português e foi uma experiência muito forte. Também na paróquia, na comunicação da fé, com os jovens, com as crianças, foi mesmo. Esse âmbito da educação acaba por ser sempre muito central nas várias missões onde estão, não é? Nós estamos muito nas pontas, muito nas idades da fragilidade, com crianças pequenas e com adultos muito grandes, grandes mesmo, também em todo o sentido que isso tem. A ser mais concessionistas ao serviço dos pobres, não é? Sim, Na vossa congregação. Sim. Também nos dedicamos muito aos idosos, aonde quer que estejamos, ou de forma institucionalizada, não é? Mas também, quando isso não acontece, também de forma informal, procuramos estar atentas aos idosos que nos rodeiam e a ser uma presença maternal de Maria, é o nosso lema. Acredito que com os idosos, no acompanhamento dessa fase da vida, nos mais novos, num grande desejo de ajudar na construção de personalidades, na aquisição de sonhos até, não é? Comunicação de valores, o gosto pela vida e um olhar positivo sobre as coisas, sim. Que memórias conserva desses anos em Timor? Pessoas, rostos, encontros, emoções. Emoções nem sempre tão positivas e gozosas. Emoções, também a saudade. Uma saudade forte, muito forte de tudo, de pessoas, de contextos, de sabores. Mas sobretudo tenho na memória encontros, experiências, rostos. Era um povo que estava a construir-se ou a reconstruir-se, não é? Sim, eu cheguei em 2007, no início de 2007, e encontrei ainda um país muito destruído, muito em cinzas, com as memórias dos massacres. Eu vivi em Lautém os 10 anos de um grande massacre em que foram assassinados seminaristas, irmãs, também um jornalista indonésio, e viver aquele dia, aquele contexto foi muito forte, foi mesmo muito forte. Mas também um desafio grande à conversão, ao anúncio da palavra e ao testemunho da fé, muito grande. E estando na montanha era o local de refúgio em tempo da invasão, não é? Em tempo do invasor. É na montanha, mas uma montanha povoada, não é a montanha por onde se foge no meio das árvores, era uma montanha, eu digo que vivi no paraíso, é lugar de nascentes, enquanto há lugares em Timor que há seca, que se anda muito para conseguir água, ali era lugar de nascentes. Nós tínhamos a vista para o mar, apesar de não ser pertinho, parecia, porque não se via nenhuma casa entre nós e o mar, por ser na montanha. Mas era um lugar povoado onde vivia assim, muita gente. Mas, sim, por isso um lugar onde a nossa presença fazia tanto sentido. Consideram-se também parte da história de um povo, nomeadamente esta história recente, e de um povo que se
autonomizou, que se reconstruiu. Sim, até nos sentimos privilegiadas em ter podido ir e partilhar da pobreza. Nós somos chamadas a estar ao lado dos pobres e foi também essa experiência de viver numa casa tão simples, sem nenhum vidro, só com redes e sem nenhuma chave, só com um pequeno cadeado, e de viver com tão pouco e tão saciadas, tão a sentir Deus tão presente, que é a grande riqueza, e a sentir uma família tão grande, que era cada pessoa com quem partilhávamos a vida. Sentiam falta de alguma coisa? Certamente sim, mas isso sempre a questionar o sentido que as coisas fazem, isso sim, sempre a entender que era tão afortunada e que tinha tudo, na verdade, e a ver como é que eu vivia aqui com tantas coisas de que não precisava. Isso ia fazendo sempre essa leitura, até porque o diálogo entre nós, até portugueses, missionários lá, mas sim, sobretudo com os portugueses, íamos fazendo a leitura. Olha, nós lá tínhamos tanta coisa e afinal dispensamos tanta coisa sem prejuízo. É uma presença da congregação que permanece, continua em Timor-Leste. Sim, temos 3 comunidades aí em Timor, em 2 dioceses. Estamos muito perto de Dili, mas a comunidade já está em território que pertence a Maliana. E depois estamos em Vemasse, que pertence a Baucau, e também em Laotém, que pertence a Baucau. Sim. E com comunidades cujo trabalho é voltado para as crianças, para os mais velhos, enfim, permanece também aí a aplicação do vosso carisma, não é? Sim, as irmãs fazem muitos quilómetros, nós lá fazemos muitos quilómetros a pé, andamos, vamos, há muitos lugares onde vivem pessoas e onde não há trilho de carro, onde se vai a pé, e por isso as irmãs nas 3 comunidades fazem caminho, andam a caminho. O Senhor disse, ide, é para ir andando, e sim, as irmãs caminham ao encontro, e muita gente conhece as nossas irmãs por encontros casuais nos caminhos. Isso sim. É a missão a acontecer, de facto, em muitos desses encontros. Agora, Irmã Célia Cabecinhas, como Superiora-Geral da Congregação, será Timor o primeiro local, as primeiras comunidades que deseja visitar? Se calhar desejar, sim, tenho esse sonho. Até não sabia se algum dia iria voltar a Timor e fiquei com um encanto tão grande. Porque como Superiora-Geral da Congregação, uma das missões também é essa, não é? De visitar as várias comunidades. Sim, acompanhar a missão, ajudar as irmãs a discernir a missão, animar as irmãs na sua entrega, e por isso a Superiora-Geral, sim, deve deslocar-se aos países onde a congregação se encontra e a cada comunidade e escutar cada irmã. A sinodalidade acontece também por essa via das visitas fraternas ou canónicas, como queremos chamar. Mas, sim, animar as irmãs. Eu acho que a missão é, sobretudo, animar as irmãs e ajudar as irmãs à fidelidade, a discernir o que o Senhor nos está a pedir. Em que outros países também estão presentes? Já, referimos Moçambique, Timor, também estamos no México, com uma missão muito bonita, também com 3 comunidades, uma mais dedicada à formação, uma com meninos especiais que foram abandonados por ter alguma deficiência, seja de que ordem seja, e temos uma comunidade de pastoral direta, em que estamos numa paróquia, ou um conjunto de paróquias, e temos uma livraria da paróquia, estamos numa livraria. As irmãs estão muito ligadas a todo o apoio social da paróquia, de evangelização direta, formação dos catequistas. Sim. Trata-se de uma congregação religiosa que nasceu em Portugal, não é? Nasceu em Elvas. Acredito que o início da congregação e a primeira expansão aconteceu por cá. Também nessas missões que há pouco falou, da infância e dos mais idosos. Sim, nós nascemos mesmo no cuidado às crianças, pois nascemos num contexto de guerra civil espanhola e por isso prostituição, pobreza, falta mesmo de alimentos
E a nossa fundadora, pois, foi tocada por esse contexto e começou aí a acolher, a partilhar o pão, mas também a partilhar a fé. E começámos ali mesmo nos escombros, numas ruínas de um antigo mosteiro de Clarissas. Em Elvas? Sim, em Elvas. E foi a primeira obra, mas sim, não foi um lugar para ficarmos, foi um lugar de envio. E mesmo no tempo da fundadora foi um lugar de onde partiram muitas irmãs para diferentes lugares em Portugal. Ali foi sobretudo com crianças, mas também com refeitório de famílias pobres. E depois assumimos obras relacionadas com a saúde, orfanatos, com as crianças, também com idosos. E sim, hoje mantemos também presença em Pedras Salgadas, Fátima, Miradeira, Abrango, que pertence a Santarém, Fundão e depois 3 comunidades no Alentejo. Uma congregação espalhada de facto pelo país e, enfim, pelas localidades que foi dizendo, até distante de centros urbanos. E quando se trata de definir prioridades que acredito tenham sido definidas nessa reunião magna da congregação, o capítulo geral, que prioridades foram apontadas? Cuidar da fraternidade entre nós. A nossa missão passa muito por aí. Viver a pobreza. Não só ter os olhos abertos às situações de pobreza, mas sermos pobres. Mas esses não são temas também que tinham, enfim, na vossa história e como prioridade? Sim, temos que revisitar esses lugares. Há novas urgências. Sim. Uma atenção grande à abertura ao discernimento aos pobres de hoje, de fazer esse caminho, de ver o que é que o Senhor nos chama hoje neste contexto diferente, quais são os pobres que reclamam o nosso cuidado. E começámos esse caminho. Estamos sempre a caminho, mas sim. E infelizmente existirão muitos locais, muitas pessoas à espera de ajuda e de respostas como aquelas que as irmãs concessionistas aos serviços pobres prestam. Irmã, vamos reservar os últimos minutos deste programa para darmos a conhecer esta iniciativa, o curso de Missiologia. Trata-se de um ponto de encontro de missionários de todo o país, missionários que estão em todo o mundo, e em cada verão há uma semana que é um ponto de encontro em Fátima para todos eles. É verdade. São umas férias sugêneres. Umas férias a aprender. É verdade, é verdade. Ou a dialogar sobre o assunto. A partilhar, sim. Disse que era um encontro de missionários também de diferentes países. Já que em Portugal há missionários de todos os continentes. Chegam de vários países, sim. Muito interessante que ali é um encontro entre missionários que, sendo de outros países, estão em missão aqui, e encontro de missionários que, sendo de cá, estão em missão noutro lugar ou mesmo cá. Este curso congrega a todos no mesmo objetivo, prepararmos-nos para a missão, abraçarmos sempre melhor e mais a missão. Não são só, os missionários que participam não são só leigos, são consagrados, consagradas, sacerdotes. Os bispos também vão. Também são missionários, não é? Pois são. E são ali missionários que vivem noutro país que não o seu pela razão da fé. E há pessoas que sentem esse apelo, ainda não partiram, mas que estão em preparação. E há pessoas que vivem nas paróquias e cá em Portugal, sendo de cá, nesta abertura à missão e também à missão ad gentes, muito à missão ad gentes, de nos implicarmos com a missão ad gentes, de promovermos essa dinâmica e esse sentir nas comunidades cristãs. E isso porque, afirmando a necessidade e a possibilidade de ser missionário em qualquer contexto, o partir para outras terras, há um perfil específico para esse ser missionário?
É ser cristão e estar disponível, estar de coração aberto a esse apelo. Não é um projeto pessoal, é um projeto de Deus, é um envio. E é um envio não só em nome próprio, eu decidi, eu aqui ponho as pernas a andar, não. É um envio por parte de uma comunidade, é um envio por parte da Igreja em Portugal. E para alguém que se calhar recebe um bilhete de ida sem saber bem quando será o de volta, não é? Sim, no caso dos consagrados é sempre assim. Nós vamos, não sabemos por quanto tempo, em princípio por 3 anos, mas pode ser 3 mais 3 mais 3 e mais 3. Mas também há leigos que partem nas suas férias, por exemplo. Há leigos que partem por 1 ano ou por 6 meses. Neste momento há uma leiga concepcionista em missão em Moçambique, que fica 2 meses. É professora, tem filhos e está a dedicar-se aos mais pobres. Agora está em Manjacase a fazer um trabalho muito bonito. Com este curso e também, enfim, pela partilha destas temáticas que vai acontecendo de forma cada vez mais transversal, acredita, irmã Célia Cabecinhas, que esta consciência de todos os batizados serem missionários vai-se cruzando cada vez mais nas comunidades, nas experiências crentes do dia de hoje, e a partir daí acontece então a partida? Eu acho que sim. Na partilha com os missionários que vão em missão, entendo que vêm muitas vezes sem se contar, muitas vezes são surpreendidos com esse chamamento, mas tantas vezes foi porque fizeram um caminho em algum grupo, nos escuteiros ou num grupo de caminhada de fé, e chegou o momento de entenderem, pela escuta da palavra de Deus, pela oração, que o Senhor os chama a uma entrega maior, de despojamento, que passa muitas vezes pelo despojamento. E pelo assumir a fé. Muitas vezes vou à igreja, volto, só os mais próximos é que sabem da minha fé, outros não sabem, e às vezes é um momento de confirmação, de assumir a sua fé. E acontece esse passo extra que se dá de muitas formas e para tantas latitudes. Irmã Célia Cabecinhas, agradeço muito a partilha que fez aqui no nosso programa e também desta iniciativa, o curso de Missiologia que acontece ao longo desta semana em Fátima. Muito obrigado. Felicidades para a sua missão como Superiora-Geral das Concepcionistas ao Serviço dos Pobres. Obrigada. Deixo-lhe também o convite para passar pelo portal da Agência Eclésia e acompanhar a informação que atualizamos a cada momento, também nestes dias de descanso para muitos. Votos de boas férias, se for o caso. Ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.